Olá, amiga, tudo bem? Sou a Vanessa de Oliveira e hoje eu vou conversar contigo sobre uma coisa muito importante. Você já parou para pensar que nós não somos educadas, nem tampouco preparadas, nem sequer na escola, para olharmos para nosso mundo interno? Sim, nós somos incentivados por todo mundo, pela mídia, pelos nossos pais, pela escola, pelo nosso grupo social, a estarmos sempre focadas naquilo que acontece fora da gente e não naquilo que acontece em nós. Para pensar você aí, amiga, o quanto você não perde tempo na sua vida simplesmente ali olhando o que os outros estão fazendo, como as coisas estão se sucedendo na vida alheia e o quanto você não se compara com essas pessoas. Acontece que essas pessoas são como um parâmetro, não para você se medir, mas para você perceber aonde você pode chegar, quais são as diferenças, mas jamais para você se dar o seu tamanho. Mas é lógico que a gente simplesmente está falando aqui do quê? Da comparação de um setor da nossa vida. Mas e quando simplesmente você traz para todos os setores da sua vida sempre um olhar mais externo do que um olhar interno? É aí, amiga, que acontece o grande problema. Eu gostaria muito que você percebesse que as dores da sua vida, sejam elas emocionais, profissionais, familiares, as dores das amizades, elas estão realmente focadas onde? Em você nunca olhar para dentro de ti. Em você sempre imaginar que as coisas têm que ser de acordo com a vida que está passando lá fora. Amiga, nós não somos incentivadas ao autoconhecimento e tampouco a fazermos análises pela gente mesmo daquilo que realmente importa, daquilo que é significativo. Então, muitas vezes, as nossas verdades não são as nossas verdades. São as verdades impostas pelo mundo e que simplesmente não tem nada a ver com a gente. Então, amiga, para você ser feliz, é inevitável que você adquira um autoconhecimento, que você preocupe-se com ele, que você volte-se para dentro de ti. Porque sem trabalhar internamente essa transformação, nada vai acontecer. Amiga, você tem que descobrir por que é que você faz as coisas que você faz. Sem essa descoberta, sem essa percepção, você não consegue agir na raiz do problema. E então você não consegue mudar os teus resultados diante da vida. E lindona, eu posso te ajudar a fazer isso. Se você já me conhece, você sabe da minha história. Você sabe que eu passei por muitas e muitas transformações pessoais. E que, amiga, quando eu era uma jovem, eu estava lá cheia de problemas emocionais, de conflitos. Eu não conseguia, na verdade, me dar bem nos relacionamentos, não conseguia me dar bem comigo mesmo, não conseguia me dar bem com as pessoas à minha volta. Até porque eu tinha o que? Uma dificuldade de comunicação alheia, sim. Amiga, qualquer pessoa que falasse pra mim qualquer coisa, eu só começava a chorar. Mas hoje o que você vê? Uma mulher completamente diferente. Uma mulher que tem uma voz ativa, que tem uma postura, que consegue se relacionar bem com as pessoas, que tem um relacionamento feliz, que começou a interagir com os homens de uma maneira positiva e saudável. E amiga, eu posso ensinar você tudo aquilo que eu aprendi. Porque obviamente eu fiz uma caminhada bem extensa, uma caminhada de sucesso nesses meus últimos 20 anos. E amiga, essa caminhada não foi um presente divino que caiu do céu e que simplesmente isso aconteceu para mim, não. Eu fui em busca de métodos para transformar a minha vida. E esses métodos eu ensino para as minhas alunas. Inclusive, amiga linda, eu tenho uma dica para mostrar para você, uma dica importante. É exatamente uma dica que eu ensino no meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Versão 2.0 e ela é totalmente em vídeo. E amiga, nessa dica que eu vou te mostrar agora, você vai começar a entender o porquê que você faz as coisas que você faz. Porque, amiga, a partir do momento que você simplesmente entende o porquê das suas atitudes, você começa a trabalhar isso internamente em você. Então faz o seguinte, acompanha a dica
E nós vamos continuar numa conversa nós duas logo após essa parte. Então agora, amiga, aproveita e assiste um trechinho assim do curso para você ver que bacana essa dica. Eu gostaria de explicar, tá? O nosso inconsciente, ele é construído desde a nossa gestação. E na primeira e segunda infância, todas aquelas informações que nos dão, elas são facilmente absorvidas. Tudo aquilo que é dito pelos nossos cuidadores, ou seja, pelos nossos pais, avó, pela nossa tia, pelos professores, pelos líderes religiosos, pelo aquele padre, por exemplo, ou qualquer pessoa que a gente reconheça como autoridade, é absorvido como se fosse uma verdade. Afinal, era um adulto falando sobre nossas crianças e nós confiávamos em tudo o que eles falavam sobre tudo, principalmente sobre o que diziam a respeito de nós. Tudo então, amiga linda, aquilo que é dito entrou na nossa mente e muitas vezes construiu pseudo-verdades que perpetuaram em nós por anos e anos até que viessem à tona. Amiga linda, nós precisamos trabalhar essas pseudo-verdades e desconstruí-las. E pense sobre algo, amiga. No fundo mesmo, verdades absolutas não existem. Cada um tem a sua e isso se modifica todos os dias. Portanto, amiga linda, nós não somos, nós estamos de determinada forma. E uma vez que nós estamos, então nós podemos modificar tudo a partir do momento em que nós decidirmos fazer isso. Nós crescemos. Então nós ouvimos uma infinidade de bobagens, uma infinidade de inverdades, principalmente sobre as nossas capacidades. Quantas piadas você não ouviu na sua infância a respeito daquilo que você fazia e de repente sua falta de competência em determinado assunto? Nós ouvimos, amiga linda, muitas pseudo-verdades, inclusive sobre a nossa personalidade e sobre o nosso aspecto físico. Amiga linda, veja o quanto é difícil ser um pré-adolescente, um adolescente. E com um detalhe acrescido de tudo isso, amiga linda, infelizmente, ouvimos quase sempre na nossa infância opiniões negativas justamente das pessoas que estão próximas a nós. E como se não bastassem, essas pessoas muitas vezes são as pessoas que mais amamos na vida. Daí também, lindona, o peso dessas opiniões sobre nós. E não fique imaginando que eles deliberadamente, essas pessoas que você amava e que conviviam contigo, escolheram lhe dizer palavras duras com o objetivo único de lhe machucar e que calcularam friamente destruir o seu lado emocional durante a sua infância, a sua adolescência, minando aos poucos todos os dias a sua autoconfiança, porque quase nunca, amiga linda, era exatamente esse o objetivo dessas pessoas. Não. Muitas mães, lindona, foram castradas na infância delas por uma sociedade que dentro da época delas era bem machista e religiosa, muitas vezes ao extremo. Sendo assim, elas cresceram engessadas socialmente. Os nossos pais também, lindona, eles cresceram numa época onde se julgava que a mulher era um ser inferior e que não tinha oportunidades muitas vezes como estudar e que deveriam sim viver para criar filhos, para gerar filhos, para administrar um lar? Sendo assim, amiga, os nossos pais e mães muitas vezes foram amargos, transformaram-se pesados, desinformados e passando toda essa neurose familiar para nós, apenas porque eles estavam repetindo o que eles mesmos passaram na própria infância deles com aqueles que são os nossos avós, ou seja, com os pais deles. E os nossos avós passaram e repassaram para seus filhos aquilo que eles passaram com os nossos bisavós. E a coisa aí, amiga linda, só piora, vai indo adiante. Se olharmos cada vez mais para trás, vamos vendo que temos um ciclo de repetição de condutas que não eram legais. Portanto, amiga linda, não pense que os seus pais faziam essas maldades com você porque eles queriam ser repressores, opressores, não.
mas era por pura desinformação e condicionamento. Castigar, criticar, fez parte da consciência de muitos pais de que eles deveriam agir assim para educar bem os seus filhos. Nós hoje sabemos que é diferente. Amiga linda, muitas vezes os seus pais eles agiram de forma equivocada, pensando que eles estavam certos, e eles agiram assim na melhor das intenções. Lindona, nós precisamos nos analisar a nossa história, estudar a nossa origem. Nós precisamos sim estudar o comportamento da nossa árvore genealógica, para que nós tenhamos uma consciência das neuroses familiares que estão sendo repetidas. Com isso, amiga linda, é mais fácil nós perdoarmos essas pessoas e entendermos o nosso comportamento, como as coisas funcionam, facilitando assim a quebra desse ciclo de repetição de comportamentos que não são os adequados para a época em que nós vivemos. E também é muito importante nós entendermos o que nós somos e entendermos que nós estamos em uma construção constante, em uma construção para evoluirmos e, portanto, conforme eu te disse, nós não somos nada, nós estamos. De uma maneira mais simples, para que você compreenda bem isso que eu estou te dizendo e absorva, amiga linda, com isso as informações que irão mudar muitas coisas no seu inconsciente. O que se passa é que nós vivemos em uma sociedade onde as figuras dos adultos são autoridades em nossa vida. E esses adultos foram criados dentro de uma cultura onde fazia parte a função dos pais, muitas vezes, serem extremamente rígidos, duros com os filhos e tentando sempre manter a linha reta desses filhos, a fim de que eles não crescessem tortos, mesmo que muitas vezes tivessem que punir os filhos com palavras, com palmadas, porque na concepção deles, na mentalidade deles, era melhor corrigir duramente uma criança na infância do que esperar que esse filho um dia crescesse e sofresse na vida adulta, porque afinal de contas o mundo não perdoa. E acredite, amiga linda, eles foram duros com você muitas vezes por amor. E é lógico, por muita castração deles próprios, como eu te expliquei, né? Quando a sua mãe, amiga linda, lhe ofendeu quando você era uma criança, quase sempre ela estava querendo lhe chamar a atenção para que você fizesse da maneira certa. A intenção dela era boa. Ela só não sabia que ela estava lhe passando a mensagem de uma maneira errada e contaminando com isso a sua mente, o seu inconsciente. A grande maioria dos adultos critica as crianças acreditando que elas vão aprender pela crítica. Só que eles se esquecem de que receber uma crítica é algo que nem mesmo os adultos sabem lidar e entender, quanto mais uma criança. Então, amiga linda, se a sua professora um dia lhe disse que você era burra, ou se ela simplesmente fez menção a isso usando gestos, ou palavras, ou meias palavras, ou dando uma certa conotação, até mesmo porque o adulto muitas vezes ele ignora que a criança entende muito bem entre linhas, né? Então, amiga linda, sabe o que aconteceu? Quando a sua professora, quando seus pais, quando seus parentes, quando aquele amigo da família simplesmente lhe fez uma ofensa, o seu cérebro, ainda indefeso e em formação de personalidade, captou e armazenou no inconsciente essa informação como sendo uma verdade absoluta, intrínseca, imutável. Afinal, desde que você nasceu, você entendeu que os adultos são autoridade, que estava em um patamar acima de você e, portanto, que tudo aquilo que vinha deles era o que? Uma verdade. Eram eles que faziam as regras na sua vida e criavam com isso as leis que regiam a sua sobrevivência, incluindo os seus limites e o seu estereótipo. Nenhuma criança por si só tem a consciência de que ela é uma autoridade em sua própria vida. E ela tampouco imagina que seus pais nem sempre estão certos. Em outras vezes, essa criança, quem sabe aí você, mora em uma casa onde os adultos
tinham muitos problemas e viviam em um ambiente de traições, de muitas brigas, de todo tipo de violência verbal, quem sabe até física. Para a criança, amiga linda, o lar é o mundo inteiro dela. O ambiente do lar é o ambiente interno da criança, até que ela comece a exteriorizar esse ambiente aos poucos e ampliar esse ambiente. Portanto, amiga linda, a criança que um dia você foi, acreditou que o mundo inteiro era a casa em que você morava. Supomos, amiga, que você tenha crescido em um ambiente como este que eu acabei de descrever, desestruturado, tá? O seu inconsciente passou a acreditar que o mundo lá fora fosse, amiga linda, uma extensão daquele lar violento, aonde a sua mãe, de repente, quem sabe, dizia: nenhum homem presta, os homens são canalhos, o mundo é difícil, as pessoas querem devorar umas às outras, o mundo está ficando pior, todo homem trai, e coisas desse tipo. Caso você tenha crescido em um lar desestruturado assim, lembrando que o desestruturado muitas vezes foi considerado o lar normal da geração em que nós nascemos, né? Mas caso, amiga linda, este tenha sido seu ambiente, um ambiente de violência física e de vícios, por exemplo, digamos que você tenha visto, tá? A sua mãe apanhar, que você presenciou a sua mãe ser ofendida verbalmente por um pai machista, ignorada por um pai bêbado, ou que trabalhava excessivamente. O que provavelmente aconteceu foi que você, ou essa menina de que estamos falando, passou a achar que isso era o normal, comum, o aceitável. E que isso também aconteceria na vida dela e tudo bem, ou que acontecesse na vida da maior parte das pessoas. Talvez, amiga linda, seja esse o seu caso, sim. Reflita. Ou se de repente não é o caso das pessoas à sua volta. Ou se não é o seu caso, só em uma proporção diferente, um pouquinho mais reduzida. E deixa eu te falar uma coisa, ó. Um adulto frustrado, que cresceu na ignorância, que foi educado de maneira errada, ele irá inevitavelmente, sem perceber, descontar toda a sua ira, a sua tristeza e fúria naqueles que são menores e mais vulneráveis do que ele, ou seja, muitas vezes irá descontar nas crianças que são os seus filhos. É como se a criança fosse um balde aonde o adulto despeja sua agonia, aliviando-se momentaneamente. E como descarregar causa alívio, não demora muito, amiga linda, a este adulto novamente repetir a dose e descarregar nas crianças. Seus pais descarregavam em você? Reflita sobre isso. Nas gerações passadas, a educação era basicamente feita através do quê? Medo e da punição. E quase sempre nós acabamos educando da forma como nós fomos educados, pois nós temos a tendência de repetir os comportamentos dos nossos antepassados, porque isso é cultura. É claro, amiga linda, que provavelmente hoje, caso você tenha filhos, você faça isso de uma maneira diferente, porque seus pais podem ter lhe educado com agressividade, mas você ouviu muitas e muitas campanhas no mundo externo de que não se educa com a violência. Só que no tempo dos nossos pais existia um apoio geral de que era assim que a educação era feita. Bem, quase sempre, tá? Quase sempre existe aí uma boa probabilidade de, se você, caso tenha crescido em um ambiente onde você foi amedrontada por seus pais, que também foram amedrontados pelos seus avós, que sentiram medo dos seus bisavós, amiga linda, é possível que você passe isso adiante, a menos que você decida se conscientizar e romper com isso. Se o medo é uma característica sua, então eu te digo que nós temos aí uma possível explicação para a raiz do medo. Você provavelmente está absorvendo todo esse medo através de um ciclo repetitivo familiar. É claro que existem outras explicações, às vezes pode ter
ocorrido abusos na sua vida, traumas por acidente, uma doutrinação em alguma religião muito castradora ou ortodoxa, ou então outros fatores que num primeiro olhar parecem menores, como por exemplo o fato de você ter assistido muitos filmes de terror na infância ou ouvido muitas histórias trágicas. Amiga, a sua família era aquele tipo de família que reunia para contar as tragédias mundanas? Isso não muda muito o fundo do resultado e não ameniza. Afinal de contas, nós temos aí o medo sendo propagado. E ainda veremos, amiga linda, essa criança que talvez seja você, essa criança que foi agredida emocionalmente na infância, fazendo, amiga linda, com que essa absorção do inconsciente dela acabasse refletindo, com o passar do tempo, no futuro dela. Amiga, quer saber? O inconsciente não conhece a diferença do tempo, ou seja, ele não sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Tudo para o nosso inconsciente está acontecendo hoje, aqui e agora. Se você foi traumatizada lá no passado, para o seu inconsciente é como se o medo estivesse guardado e armazenado ali. E então a sua vida será direcionada pelo medo. Amiga linda, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Aquele 11 de setembro em que as Torres Gêmeas foram atacadas pelos terroristas nos Estados Unidos. Eu tenho certeza de que você se lembra aonde você estava e você sabe o que te aconteceu naquele dia. Sabe por quê, amiga linda? Porque quando nós vivenciamos fortes emoções, aquelas emoções que simplesmente nos chocam são aquelas que nos marcam, são aquelas que fixam como cola na nossa mente. E a lembrança é tão real que você pode, inclusive, se lembrar da sua reação, do que você pensou, de repente o que estava acontecendo, o lugar aonde você estava quando recebeu a notícia. E agora, amiga linda, você percebe por que muitas vezes, do nada, você pode vir a sentir um vazio, quem sabe uma tristeza, uma emoção mais dolorosa e que você simplesmente não entende por que isso surgiu? É porque, amiga, quando nós nos deparamos com algum gatilho que faz com que o nosso inconsciente traga à tona aquele trauma, aquela palavra dura, aquela crítica que recebemos e que tanto doeu, quem sabe aquela injustiça, aquela traição. Amiga linda, é como se você vivesse isso novamente no presente, porque simplesmente está guardado essas fortes emoções, tanto de alegrias quanto de dor, lá. E a qualquer momento isso pode vir à tona. Outra prova, amiga linda, de que o nosso inconsciente realmente armazena informações e emoções é através do odor. Sim, do cheiro. Por exemplo, experimente sentir o cheiro de um perfume que marcou uma época boa ou ruim da sua vida. A lembrança é poderosa. Você sente o cheiro daquele perfume e ele serve como um gatilho para aquela forte emoção ser despertada no seu inconsciente. Que ao sentir aquele odor, amiga linda, é como se você entrasse em uma máquina do tempo e estivesse ali determinada a viver novamente aquela situação, se lembrando de absolutamente tudo. Amiga, a isso nós chamamos memória afetiva. E assim é com tudo aquilo que nós vivemos desde a nossa gestação. Se uma mulher gestante rejeitar aquele bebê no útero por medo, por insegurança de vir a ser uma mãe que não tem capacidade de criar bem um filho, de repente se ela se viu sozinha no momento da gestação, aquele ser ainda um feto em formação, ele vai sentir todas as emoções de uma rejeição. E aquele bebê, ele trará para a sua vida extrauterina o seu medo da rejeição, do abandono. Sim, e tudo isso, toda essa emoção, todo esse medo está onde? No inconsciente. Você não sabe, mas ele está lá, latente.
Vamos pensar em outras possibilidades, tá, amiga linda? De situações que podem estar latentes no seu inconsciente, aonde seu inconsciente acha que é tudo ainda parte do presente, tá? Vamos pensar em uma fase difícil para as pessoas, a adolescência. Aonde quase sempre, amiga linda, surgem o quê? Aqueles amores não correspondidos e a tentativa de sermos, amiga linda, como os nossos ídolos, aos quais tentamos como modelos para a nossa vida e que são tão inatingíveis e tão perfeitos que nos torturamos muitas vezes tentando chegar o mais perto do que eles são, sem obter sucesso. Os nossos ídolos musicais e do cinema, eles são pintados por nós e pela mídia de uma forma tão mágica que ao olharmos para a nossa vida, vemos, amiga linda, que não temos muita graça, nos sentimos diminuídos e é muitas vezes inevitável não fazermos essa comparação e não acharmos que aquilo que temos em nossas mãos para viver é simplesmente reduzido a pó e quase sem graça, perto de todo aquele plus que eles oferecem e que eles são. Por isso há tanta gente no mundo com problema de amor próprio, porque com tanta informação negativa em doses homeopáticas que se recebe nos primeiros anos de formação da personalidade, amiga, fica difícil crescer forte, fica quase impossível ser autossuficiente uma mulher bem resolvida. E mais, amiga, chegada nessa fase da nossa adolescência, que é quando nós começamos a ganhar um pouco mais de asas e passamos a ter consciência maior sobre o mundo externo, será quando todas aquelas memórias afetivas, amiga linda, irão se apresentar em fortes emoções e comportamentos. Sim, tudo isso irá se refletir nas nossas atitudes daí para frente. Então, amiga linda, tudo poderá ficar um tanto quanto confuso, perturbado, desolador muitas vezes. O ideal, amiga, é que nós tivéssemos acesso à terapia, à análise desde sempre. Mas nós sabemos que esses recursos são caros e que existe muito preconceito. E não se é falado para as pessoas desde a adolescência que é importante autoanalisar-se e ir atrás de terapia. Amiga linda, a maioria das pessoas acha que terapia é coisa para maluco. Mas ao contrário do que se pensa, é apenas, amiga linda, um momento em que nós tiramos para o nosso autoconhecimento, para aquele desabafo, para aquela análise própria, para que a gente coloque as emoções nos lugares certos, procurando, amiga linda, não gerar mais confusão dentro da gente, ou pelo menos diminuir e trabalhar essas confusões. Entenda uma coisa, o pior veneno que nós tomamos é o veneno a conta-gotas, porque você, sendo envenenada aos poucos, não consegue descobrir a causa que te leva a tanto mal-estar. E você acaba acreditando, amiga linda, que estar doente ou que agir daquela forma é o seu estado natural. E aí você se habitua a um estado emocional fragilizado, acreditando que você nasceu assim. E agora, amiga linda, você provavelmente está querendo me perguntar, Van, tem solução? O que eu faço? Alguém se recupera de tudo isso? Tem solução. Eu sou prova viva da total recuperação e há muito que você também pode fazer por você. A solução é a desconstrução e a reconstrução do nosso ego e das nossas memórias. E é isso que nós fazemos aqui, amiga linda, no curso Mulher Magnética. Amiga linda, você gostou dessa dica? Essa dica incrível aí do curso Mulher Magnética, 30 dias para transformar a sua vida, versão 2.0. Amiga linda, este curso está recheado de exercícios, de mecanismos que possibilitam a mulher se perceber e mudar, ganhando uma autoestima incrível. E com isso, amiga linda, você vai poder ter o relacionamento da sua vida. Você vai conseguir ser uma mulher mais independente emocionalmente.
Lindona, através de técnicas, você vai conseguir facilmente fazer essa transformação na sua vida. Algumas mulheres simplesmente me dizem, nossa, mas Van, eu não tenho mais idade, eu não tenho dinheiro, eu sou uma mulher que não tenho status, eu sou uma mulher que simplesmente já estou com meu coração partido, é muito difícil eu mudar. Não, amiga, não é difícil você mudar. Difícil é você permanecer dentro da filosofia de que não é possível fazer uma mudança. Difícil é você continuar tendo aquela vida que você não deseja. Mudar te tira da zona de conforto, mas é muito melhor do que você ficar da maneira como você está. E amiga, com as técnicas que eu trago para você, com todos os inúmeros exercícios, as explicações, um vasto universo de possibilidades vai se abrir na sua vida. E você vai ver, nossa, que transformação maravilhosa, tudo isso que está acontecendo comigo, que coisa mais incrível saber que eu posso ser feliz no amor, nos relacionamentos, comigo mesma, com as pessoas. A sua vida, amiga, vai ficar tão maravilhosa que você vai se perguntar o porquê você não começou essa transformação lá atrás. Então, ó, fica de olho, amiga, fica de olho, sabe por quê? Porque eu vou continuar te dando essas dicas. E, inclusive, amanhã eu vou liberar para você um vídeo incrível, onde eu vou te explicar de que forma você pode fazer transformações agora na sua vida amorosa. Aprendendo, amiga, até aquelas melhores escolhas e entendendo por que você gosta de determinados tipos de homens e qual a sua relação com essas escolhas amorosas. É importante você saber que você poderá mudar absolutamente tudo na sua vida. E eu te ajudo. Então, amiga, o que você precisa fazer agora é comentar na parte aqui de baixo do vídeo, sim. Faz o seu comentário. Eu vou estar respondendo o número máximo de mulheres. E compartilhe, amiga linda, nas suas redes sociais. É muito importante, vamos ajudar as outras mulheres. Seria muito bacana se as suas amigas também tivessem esse olhar, essa percepção sobre elas mesmas. Eu tenho certeza que essa dica que eu te dei já começou a instalar, abrir os seus olhos e mudar alguma coisa dentro de você. Então possibilita que as suas outras amigas também estejam aqui fazendo parte desse grupo das mulheres magnéticas. Amiga, pensa só se o mundo fosse recheado de mulheres magnéticas. Seríamos todas felizes, o mundo seria um lugar muito melhor. E lindona, ó, fica de olho também no seu e-mail. Sabe por quê? Porque você vai receber, sim, mais um vídeo no seu e-mail. Um vídeo transformador. Beijo, comenta aqui embaixo e a gente vai se falando.